Olá, atleta! Chega pra cá. Você que já sentiu que tem algo aí dentro de você que te sabota o tempo todo. Chega a te dar um certo desânimo. Aquela voz dizendo que você não é bom o suficiente, que vai falhar, que é melhor nem tentar, senão o que os outros podem dizer. Se você é essa pessoa, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar como identificar esse diálogo interno tóxico, seu com você mesmo, e o mais importante, como transformar ele em uma voz que te impulsiona, não que te trava. Existe crença impulsionadora e existe diálogo impulsionador. E eu vou te mostrar isso hoje. E para começar, para você entender onde que isso começa, né? Eu não sou psicóloga, eu não aprofundo muito nisso aí. Mas é muito importante entender para compreender da onde que isso vem. Porque talvez conscientemente você como adulto, você acha que não tem essas travas assim, que não tem uma razão para isso, assim, que de repente você realmente não é capaz de fazer, né, a tal coisa lá que você está pensando, de que você não é tão bom realmente no esporte. Mas eu vou dar um exemplo de alunos meus, crianças de 8, 9 anos, uns até um pouquinho menos, 6, 7, que às vezes eu passava uma atividade simples, mas para ele não era simples, né? Já aconteceu com um menino e já aconteceu com menina. E aí eles já olhavam para mim e falavam: não, professora, é muito difícil, eu não consigo. Aí eu olhava assim e falava: ué, mas calma, eu tô aqui para te ajudar, eu vou te explicar, eu vou te ensinar até você conseguir. Você consegue sim, se eu tô passando essa atividade, se eu tô mostrando, é porque você consegue. Vamos tentar? Não, aí travava assim, eu não consigo. Aí eu ficava assim vendo uma criança, né? Falando de uma atividade que eu sou profissional da área, eu não ia passar uma atividade se fosse realmente uma atividade de um grau de dificuldade muito grande para aquela idade, não era. E aí eu falava: olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, mas a primeira coisa, o mais importante, é que você consiga falar: eu consigo. Vamos tentar? Fala pra mim: eu consigo. E a criança não conseguia nem falar isso. Não conseguia sair da boca dela. Fala que você consegue. A hora que você falar isso, você vai ver que vai ficar até mais fácil para você fazer. Vai. Aí ela ficava assim. Não saía da boca da criança. Teve um que ainda fazia assim, ó. Ele tentava falar e não saía da boca dele a frase: eu consigo. Eles nem tinham tentado ainda. Mas eles olhavam, achavam que aquilo era tão difícil e nem se davam chance de tentar. E muitas vezes, essa criança, se não tem ninguém para orientar, se os pais meio que alimentam isso, ou até eles que têm muito medo, né? Não tô nem culpando assim, falando que tá errado, mas os pais às vezes têm muito medo que a criança se machuque, né, tem algum tipo de situação aí que eles consideram perigosa e já falam que não, que é difícil, que é melhor não tentar. Mas isso vai, com o decorrer do tempo, a criança vai ficando, né, adolescente, ela se torna um adulto que não tenta, que sempre acha que tudo é difícil. E é incrível, né? Porque são outros desafios que vão aparecendo na vida, mas aquela criancinha tá lá achando que ainda não vai conseguir. Ouvindo essa voz que diz que ela não vai conseguir. E foi incrível eu vivenciar isso, né? Porque foi num momento em que eu estava começando a dar mais ênfase nesse trabalho de treinadora mental, e isso ficou muito claro para mim, né? Nossa, como isso começa lá na infância mesmo, sabe? E aí você pega um adulto mais velho, já às vezes até da categoria master, né? Que não se dá muito o direito de tentar, porque não quer se frustrar, né? Porque aí quando é adulto já são outras questões, não é nem mais o medo e tal, é realmente ele não quer se frustrar e aparecer diante das outras pessoas sem conseguir fazer, então ele dá uma desculpa, sai, vai fazer outra coisa e não tenta, né? Então é por isso que é tão importante falar sobre isso aqui, porque às vezes você está se colocando um limite que não é real, porque às vezes você só não teve uma técnica,
né, acesso a uma técnica que te viabilize conseguir fazer aquilo. Você não teve alguém com paciência para te orientar, alguém que acreditasse em você e falasse, não, vamos tentar até conseguir. E é por isso que eu passo de vez em quando, né, o exercício do ovo em pé. Porque o ovo em pé, até hoje, tem vezes que eu não consigo também, que eu demoro um tempão. Mas normalmente, quando eu pego para fazer, eu fico até conseguir. Às vezes eu tomei na correria e tal, aí não, eu tento algumas vezes, deixa pra lá outro dia, porque eu já fiz tantas vezes que agora eu já sei que eu consigo, então se naquele dia tá mais difícil, eu deixo pra lá. Amanhã eu tento de novo. Mas eu tô sempre fazendo, e tem vezes que eu coloco e ele fica em pé. Tem vezes que eu tenho que tentar, muitas vezes. Aí eu fico pensando, será que tem a ver com foco, né? Com a nossa disponibilidade naquele dia? Enfim, tem várias questões que eu percebo que às vezes é do nosso estado emocional no dia. Aí um dia a gente consegue, no outro dia não consegue, e com várias atividades. Então, lógico que está ligado ao nosso emocional. A nossa paciência, se naquele dia a gente está com paciência, outro dia a gente está com menos paciência, e aí a gente não se concentra, e aí o negócio não sai. Ou cansaço. Isso é uma coisa também que eu falo muito sobre técnica. O cansaço, ele dificulta muito o aprendizado da técnica. Então tem algumas pessoas, né, principalmente o clube de canoa, que ensinam técnica no final do treino. Isso, para iniciante, jamais. Criança, de forma nenhuma. Por quê? Porque não vai conseguir aprender a técnica cansado, o cérebro já está esgotado, ele não vai assimilar. Então, tem que ser no início do treino. Agora, se já é um atleta de ponta, né, que já sabe, a gente só está fazendo uma correção assim, e a gente quer que ele treine, não perder a técnica, nem cansado, aí é um outro objetivo, e aí a gente pode fazer. Mas aí tem um objetivo específico, né? Tem uma razão ali para aquele treino, mas normalmente não se faz, porque o cérebro ele não consegue assimilar algo novo se ele está sob estresse, se ele está cansado. Então, por isso que também é tão importante a periodização do treinamento, porque para um atleta de ponta tem exercícios que a gente faz de uma forma completamente diferente do que a gente faz com o atleta iniciante, tá? Então, beleza. Então, voltando lá ao tema, né, daquela vozinha interior aí que te limita, que te puxa para baixo, te faz muitas vezes nem tentar, ou então tentar, só que conforme as dificuldades vão aparecendo, você começa a se jogar para baixo e desanimar. Outro ponto também que acontece é a pessoa se puxar para baixo durante a competição, mas isso eu vou falar mais para frente. Só que realmente também é bem destrutivo e pode minar muito a sua energia durante uma prova, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, mais à frente eu falo disso. Então, é muito importante entender alguns pontos. Então, vamos falar aqui do que são pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são como notificações mentais negativas que aparecem sem a gente pedir, tipo, surge assim na mente. Não são baseados em fatos, mas em medos, inseguranças e traumas antigos. Eles dizem, você não consegue, vai dar errado, você vai se expor e vão rir de você, esse tipo de coisa. Só que esses pensamentos, por mais que pareçam reais, não são. São crenças e são padrões que sua mente aprendeu. Aprendeu a conviver com eles, aprendeu a lidar com eles e foi um aprendizado que você pode também reprogramar. Então, por exemplo, eu separo os pensamentos intrusivos em duas partes. Tem aqueles que são realmente de crenças que passaram pra gente, né? Então, vamos dizer, você tinha um pai ou uma mãe que tinha muito medo de assalto, de violência, então falava tanto, cuidado, quando você for no lugar, e não sei o quê. Aí, todo lugar que você vai, você fica meio tenso, achando, né, aí, quando a mulher se for estuprada e tal, e já fica, né, às vezes tá indo bem, assim, vê um lugar escuro, já fica com mais medo do que o normal, né? Eu sei que a gente tem que estar atenta ali onde a gente anda e tal, mas é a pessoa que, né, foi criada num ambiente de muito medo, de tudo, ela fica sempre muito arisca, assim, apreensiva com tudo.
porque ela foi criada assim com esse cuidado todo e com uma energia, né, muito grande de medo. Eu já tive uma aluna assim, que eu comecei a conversar com ela, mostrar lá, minha mãe não deixava eu fazer nada porque ela tinha medo, e ela ainda falava assim, não vai andar de skate, que vai que você cai, quebra a cabeça, vai parar no hospital. A pessoa já fazia um negócio assim, já jogava lá no hospital, quase no CTI, só porque se fosse andar de skate, sabe? Uma coisa que tantas crianças fazem. Então é nesse sentido. Mas, lógico que esse é o extremo, né? Existem pessoas que têm um pouco menos, mas também estão sempre falando passando muitas informações de medo, de insegurança, de dúvida, de incerteza. E aí, o que acontece? Aquilo enfraquece a autoestima da criança. A criança vai achando, nossa, eu não sou capaz de lidar com as dificuldades que podem acontecer, com as adversidades que forem aparecendo no meu caminho. Ela vai se sentindo sempre incapaz de lidar com aquilo. Então, ela começa a se proteger também. E a outra coisa que eu acho de pensamento intrusivo, né, é aquele que vem do nada, assim. Às vezes você tá, por exemplo, pensando numa prova, aí você tá visualizando a prova, de repente vem você virando a canoa. Não foi sua mãe que falou nada, seu pai que falou nada, é uma coisa que vem. Mas ele é reflexo do primeiro. Porque você foi criado com tanto medo que as coisas dessem errado, que aí quando você tá num ambiente que tá mais assim, poderia estar com mais segurança, várias pessoas na canoa, pessoas experientes e tal, um mar tranquilo, mas na hora de visualizar o que vem? Vem aquela avalanche de medos que foram colocados com você na infância. Então aí você já vê a canoa virando e de repente dando problema. E aí nessa hora, antes de qualquer coisa, de qualquer reprogramação mental, é muito importante, dá muito certo, pessoal, falar, tá cancelado, cancelado, cancelado. Eu escolho fazer diferente, ou eu escolho vivenciar algo diferente. Porque esse comando pro cérebro é muito poderoso. Porque você é como se, sabe, fosse às vezes as pessoas não falam uma sangria desatada que sai e tal, você estanca aquilo. Né? Como se fosse você botasse uma represa, você represasse. Você manda o seu cérebro para de mandar essas informações, esse comando eu não quero, eu tô cancelando esse tipo, né, de frequência vibracional nesse momento da minha mente, do meu cérebro, do meu corpo. Então é muito importante. E se daqui a 5 segundos voltar, se faz de novo. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Eu lembro que teve uma vez que eu vivi uma situação difícil, assim, que eu tive uma desavença de sociedade e tal. E aí eu sabia que eu não podia ficar deixando a minha mente ir para esse lado, porque a gente ia ter uma competição muito importante e eu tinha que me focar na competição. E eu sabia, eu já tinha esse conhecimento, né? Que se eu ficasse focando nos problemas lá, das discussões, das desavenças, de tudo que eu tinha, né, que resolver, e às vezes a nossa mente vai, né, voltando aquele assunto, voltando, aí buscando argumentos para discutir, para debater. Quando começava a vir, eu falava, tá cancelado, cancelado, cancelado. Aí ia fazer outra coisa. Aí focava na competição, dando tudo certo. Aí de repente daqui a pouco voltava a fazer um diálogo de como é que eu vou falar quando eu for conversar, porque é isso, aquilo que aconteceu. Aí eu, tá cancelado. Eu fiquei numa briga interna, assim, tipo, 1 semana, 15 dias. Mas eu cancelava e botava a visualização positiva em cima. E o que aconteceu? A gente foi super bem na competição, eu consegui resolver aquela história e saiu tudo bem. Mas se eu tivesse deixado a bola de neve me levar para aquele pensamento, e aí ia demorar para eu resolver com eles, então todo dia eu ia ficar pensando naquilo, deixando aquela energia, aquela vibração tomar conta, né, de toda a minha aura, de todo o meu ser, de toda a energia à minha volta, provavelmente a competição teria dado errado. Graças a Deus deu certo, né, mas provavelmente não teria dado. Então, isso de fato é real. O problema é que a maioria das pessoas nem tenta, não busca um outro caminho. Aí acha que se deixa levar, né? Existe um conceito que eu gosto muito da física que se chama entropia. Né? A entropia é como se fosse a desordem das moléculas de um sistema. E qualquer evolução, né? Qualquer reação química, qualquer
e física, né? Qualquer grande mudança para a evolução ali das moléculas, né? De tudo aquilo que está sendo ali mexido naquele momento, só acontece a evolução com essa desordem. Essa desordem faz com que o sistema que está sendo envolvido ali tente se reorganizar e volta melhor. É exatamente o que acontece também no nosso corpo com o treinamento. A gente dá uma sobrecarga, aí acontecem, né, dentro do nosso corpo as adaptações metabólicas, fisiológicas, todas estruturais, de articulares também, tudo, todas as células, e aí a gente evolui, dá um passo à frente. E aí é por isso que a gente, né, o treino intervalado é tão importante, porque a gente dá uma sobrecarga e descansa, dá uma sobrecarga, o corpo na recuperação ele se metaboliza para que depois ele volte mais forte. E assim é a vida, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que passar pelo processo, a gente tem que passar pela dor do esticar a corda, né? De se colocar um passo à frente. Não é que precisa ser sofrido, não precisa. Isso é uma crença também que muitas pessoas têm, ou talvez a maioria das pessoas tenha, mas não precisa. Porém, precisa esticar a corda, precisa dar um passo à frente, precisa enfrentar o medo, o desconforto. Isso é inevitável. Não tem crescimento sem desconforto. Não tem evolução sem desordem. Isso aí é inevitável. Mas o processo não precisa ser árduo. Ele pode ser só, como diz o Dave Scott, que é um dos grandes triatletas de Ironman e tudo, você precisa se sentir confortável com o desconforto, ou com o que é desconfortável em algumas situações, tá? Nem sempre, mas no esporte, a maioria das vezes é assim. Então, esse é esse ponto. E agora vamos passar para mais uma etapa desse processo. Agora vamos lá aprender a virar esse jogo. Então, tem 3 perguntas para você fazer quando vier esse pensamento sabotador, quando vier esse pensamento negativo e intrusivo na tua mente. Então, primeira pergunta: de onde vem isso? Isso é meu ou é de alguém que me criticou no passado ou que me passou esse medo ou essa insegurança? Segundo, isso é verdade absoluta ou é só uma interpretação? Terceiro, isso me ajuda a crescer ou me paralisa? A partir destas perguntas, você começa a criar espaço entre o pensamento e a reação. E é nesse espaço que mora o seu poder. Então, esse exercício é muito importante. Então, assim, quando vier novamente esse pensamento, mas lembra sempre de falar: tá cancelado, cancelado, cancelado. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho sentir diferente. Ou eu escolho viver isso de uma forma diferente. O que te fizer mais sentido para você no momento, tá? E depois que você fizer isso, que você cancelar, porque você tem que fazer ele parar naquele momento. Aí você vai fazer essas atividades que eu vou passar agora. Estratégia prática para mudar esse padrão de uma vez por todas, se você realmente quer. Você quer mudar de verdade? Então faz isso aqui por no mínimo 7 dias, mas de preferência 1 mês e para sempre, né? Na verdade eu faço isso para sempre. Toda vez que vier um pensamento negativo ou intruso, escreve do lado uma resposta consciente para ele. Algo realista, mas que seja encorajador. Exemplo: estou aprendendo isso nesse momento, mas eu sou capaz. Eu estou começando, mas eu sou determinado. Eu consigo, eu sou corajoso. E aí você vai falar de acordo com o que vier. Então, toda vez que vier um pensamento desse, você respira, cancela e fala essa frase. No início pode até parecer bobo, mas o seu cérebro começa a criar uma nova trilha neural. E aí, o pensamento que hoje te trava, amanhã não vai ter mais força sobre você. Pode acreditar nisso.
Isso é muito real, tá? E é muito legal quando você começa a fazer e começa a ver acontecer. Porque realmente isso é muito poderoso. E o poder do eu sou, né? Jesus falava, eu sou o poder, eu sou a verdade. Então, essa frase, o comando, né? Eu sou, é muito poderoso para o cérebro. O problema é que a maioria das pessoas no dia a dia, elas têm o hábito de falar o eu sou de uma forma pejorativa. Ah, eu sou muito desastrado, eu sou muito desatento, eu sou não sei o quê, e vai se jogando para baixo. Então, a partir do momento em que você começar a utilizar essa técnica, eu não estou dizendo que você não vai ter mais pensamentos negativos e intrusivos, mas você vai parar de dar poder a eles. A sua mente é um campo de batalha. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Mas se você não assumir o controle, o seu crítico interno vai assumir o comando. E aí é você que decide, é uma escolha sua. Você vai continuar acreditando em tudo que o seu inconsciente, que está lá na sua mente inconsciente diz, ou vai começar a escolher em que acreditar? Se isso fez sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que também vive se sabotando e que você acha que está precisando ouvir isso nesse momento. Comenta aqui embaixo qual frase negativa você que mais quer deixar de acreditar e qual frase positiva você vai usar como frase impulsionadora para você. Se é que você já não tem, e se você tem, coloca aí embaixo também. Até o próximo vídeo. Transforme sua mente. Mude seus resultados.